Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Pedro Alberto Paixão Silva, sou graduando em enfermagem pela Unilab, bolsista de iniciação científica, diretor da Liga Acadêmica de Urgência e Emergência em Enfermagem e integrante do grupo de estudo de pesquisa em emergência. Hoje eu vim apresentar o meu projeto para vocês, intitulado Conhecimento de Mães relacionados à desobstrução de vias aéreas no bebê em período de amamentação e ou introdução alimentar. Esse projeto foi orientado pela professora doutora Monalisa Ribeiro Mariano Grimaldi, que é doutora e mestre em enfermagem pela UFC e especialista em enfermagem do trabalho também pela UFC. Com a colaboração da graduanda em enfermagem pela Unilab, Thaís Corrêa Monteiro, bolsista do programa de Bolsa de Extensão Arte e Cultura, diretora de marketing da empresa Júnior de Enfermagem da Unilab e integrante do grupo de estudo e pesquisa em emergência. Bom, inicialmente, a gente deve caracterizar o que é essa obstrução de vias aéreas. Na verdade, ela é uma causa, né, predominante nas crianças. Mas como é que isso acontece? Geralmente é pela má deglutição de um objeto ou de uma substância que pode ser um alimento ou não, causando uma interrupção da passagem de ar pelas vias aéreas até o pulmão. Isso causando um quadro de sufocamento, e certa apreensão, né, da criança e também dos pais. Bom, trabalhar com essa questão é muito importante, devido a esse fato acontecer principalmente com crianças abaixo dos 4 anos, porque elas estão num período de desenvolvimento infantil. Tanto que em algumas literaturas, né, da psicologia, eles dizem que as crianças estão numa fase oral, onde elas levam muitas coisas à boca, seja um objeto, seja um alimento, e devido a elas ainda estarem, né, também desenvolvendo melhor essa questão da deglutição, acaba ocorrendo esse acidente, o engasgo. Por isso que é muito importante intervenções educacionais que preparem a família para essas situações, dando conhecimento e também ensinando técnicas para o desengasgo, como a técnica da manobra de Heimlich, que vai ser falada mais à frente. Assim, esse trabalho objetivou avaliar o conhecimento de mães e os responsáveis sobre desobstrução das vias aéreas no engasgo do bebê na fase de amamentação e ou introdução alimentar. A metodologia desse projeto é uma pesquisa quase experimental do tipo antes e depois com abordagem quantitativa, que quer dizer basicamente que o participante será avaliado previamente, depois ele receberá uma instrução e uma orientação, e por último ele será avaliado novamente. Com isso, a gente vai poder verificar se essa orientação, se essa instrução foi efetiva para aquele conhecimento, né? A amostra foi composta por mães de crianças de 1 a 7 meses, no período de junho a julho de 2022, e foi realizada nos postos de saúde de Acarape e Redenção, sendo 2 postos em Acarape e 2 em Redenção. Para a coleta de dados, foi elaborado 2 instrumentos. Esses instrumentos, eles consistem em quê? Um foi caracterização sociodemográfica, perguntas sobre o pré-natal, sobre os acompanhamentos, e o segundo foi um checklist pré-pós-teste, que tem 5 passos de como realizar a manobra de Heimlich, seguindo as orientações do Ministério da Saúde. Posteriormente, esses dados foram tabulados no Excel for Windows na versão 2010 e tiveram como uma forma de análise, né, análise descritiva. A amostra total do projeto foi composta por 10 mães e ou responsáveis com idade média de 33 anos, sendo que 50% dessas participantes estavam em união estável. O quantitativo da amostra se deu pelo fator da pesquisa ter sido por conveniência, ou seja, da quantidade de mães que aparecessem em determinado dia que o pesquisador fosse nos postos de saúde, como também houve um pequeno atraso na avaliação do comitê de ética, o que reduziu o período
de coleta de dados. 60% das mães tinham renda menor que o salário mínimo, ou seja, caracterizando um público com nível socioeconômico bem abaixo. 40% desses participantes tinham ensino fundamental incompleto e elas informaram que realizaram o pré-natal. Contudo, não foram informadas durante o pré-natal e o início do puerpério sobre questões de engasgo, manobras de como desengasgar. Contudo, elas apresentaram, né, e elas informaram também que conheciam já a técnica, que já tinham ouvido falar, não por meio de profissionais da saúde, mas por um vizinho ou às vezes por pesquisas próprias, né, por autoconhecimento. E assim, a manobra de Heimlich, ela consiste basicamente em 5 passos importantes, né, que são os passos que vocês estão vendo à direita. O primeiro passo é colocar a criança de bruços e o segundo passo, fazer 5 compressões entre as escápulas. O terceiro passo era virar a criança de barriga para cima. O quarto passo são mais 5 compressões no externo, né? E o quinto passo é tentar visualizar se esse corpo estranho já se encontra na boca e tentar retirá-lo. Caso não, caso isso não aconteça, você repete o primeiro passo e vai seguindo os passos. E caso a criança comece a ficar inconsciente, é, é orientado, né, que se ligue para o SAMU pelo número 192 o mais rápido possível. Bom, quando a gente vai fazer uma avaliação, né, do pré e pós-teste, vocês podem ver no gráfico à esquerda que teve uma grande diferença. Se vocês verem, né, o primeiro passo, que era justamente virar a criança de cabeça para baixo, apenas 20% das mães fizeram isso, como vocês podem checar aí. E já no pós-teste, né, depois da orientação que é realizada, elas acabaram fazendo isso de forma mais adequada. Só que aí vem uma questão. Mesmo elas tendo informado que já conheciam essa técnica, como vocês podem ver no pré-teste, muitas erraram como realizar essa técnica, como fazer de forma adequada. E isso é comumente encontrado em algumas pesquisas. Como Nau e Lopes falaram, eles identificaram a mesma problemática. E mesmo apresentando esse bom conhecimento, as mães não sabiam como realizar essa técnica. Então, se a gente fizer uma comparação entre o pré e o pós-teste, podemos ver que houve uma margem de adequação de 40 a 60%. E isso indica uma boa avaliação, um índice muito bom para as intervenções educacionais. Desse modo, a gente pode concluir, né, que uma construção de um conhecimento popular por meio de uma educação em saúde, mesmo que ela seja simples e direta, bem pontual em certas questões, ela é de suma importância para agregar conhecimento para essa população e minimizar problemas potenciais que essa criança pode ter. Então, é uma forma de empoderar também os pais no próprio cuidado dos filhos. No mais, essas são as referências que foram utilizadas para construir essa apresentação. E eu gostaria de agradecer à Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a FUNCAP, por promover insumos que possibilitam a construção de novos projetos de pesquisa. Gostaria de agradecer à minha professora, a professora Mona Lisa Ribeiro Mariano Grimaldi, por oportunizar minha participação nessa pesquisa. E também gostaria de agradecer à minha colega e amiga Thaís Corrêa Monteiro, que ela me ajudou a construir e executar esse projeto e também me ajudou em vários momentos, em todos os cenários. Então, eu gostaria de agradecer a eles e muito obrigado por assistir e até mais.